dar as boas-vindas ao diretor-geral, doutor Andrei, ao chefe da área de inteligência, que não pode falar nada, a gente sabe disso, e dizer que eu tenho muito orgulho de ter sido instrutor da Polícia Federal por muitos anos, e como o senhor se apresentou também, a instituição da Polícia Federal é intocável, não tem o que se falar, um respeito muito grande, uma instituição com muito respeito pela população brasileira. Também já fui instrutor por outros países e recebi agora um convite para dar uma aula na Universidade do Texas e também para dar uma palestra no Congresso americano. Mas, infelizmente, eu recebi uma decisão da IPU me considerando um perseguido político. Então, eu fui fazer aqui uma descrição, tinha umas tipificações do crime organizado, né? O que inclui? Tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas, lavagem de dinheiro, corrupção, obstrução à justiça e violência intimidatória, extorsões, sequestro e resgate, contrabando e outros mercados ilícitos, tráfico de espécies silvestres, recursos naturais, tráfico de bens culturais, artefatos, falsificação e pirataria, crimes ambientais, crimes cibernéticos em larga escala, jogos de azar e apostas ilegais e crime organizado institucional. Aí vem o cerne da questão. Então, falar aqui, senhores e senhoras presidentes, o presidente da mesa e os que compõem a mesa. O que eu exponho aqui não é um caso pessoal isolado, é um sintoma que nós estamos passando. O uso coordenado de estrutura do Estado, em especial da Polícia Federal, para blindar aliados e intimidar opositores com investigações e medidas cautelares seletivas, vazamentos direcionados e comunicação oficial sem lastro técnico profissional. Esse modus operandi captura de órgãos devido da sua finalidade, silenciamento de fiscalizadores, repele a lógica da organização criminosa, controle de fluxo de informações, intimidação de testemunhas e manutenção de poder por meio de meios espúrios. Cabe a essa CPI mapear os elos institucionais e restaurar a governança. E, assim, nosso respeito à Polícia Federal. Então, o que eu queria colocar, que eu discordei de alguns pontos do senhor, ao falar que não tem imprensa, quando saiu essa matéria na Veja, dizendo que a prisão do Marcos Duval é a esperança da Polícia Federal. Isso aqui é um ato político, né? Isso foi em julho de 2023. Então, eu acho que isso daqui já representa a posição da Polícia Federal a um senador da República que tem o artigo 53 como a sua garantia de falar, se expressar. O senhor também deu uma entrevista para a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, dizendo o seguinte: segundo Andrei Rodrigues, um dos episódios mais graves aconteceu quando o senador Marcos Duval publicou na plataforma fotos da filha de 5 anos e da esposa de um delegado da Polícia Federal que fazia parte da equipe responsável por investigar o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. A postagem trazia a legenda "Procura-se vivo ou morto". Rodrigues ainda afirmou que a Polícia Federal, diante da gravidade do caso, solicitou ao ministro Alexandre de Moraes que retirasse a postagem. A postagem é essa aqui, eu não sei onde está escrito vivo ou morto, e nem foto da família. Então, isso aqui já tem anos, foi em 2023, não tem nada escrito vivo ou morto, porque ele estava na área de inteligência. A foto, suposta foto da família, eu fiz com inteligência artificial, rosto do delegado Fábio Chor num corpo de criança. Isso aqui não é o filho dele, nem a filha dele, que eu não tenho nem ideia, nem acesso em nada que foi apreendido dos meus materiais, foi encontrado alguma coisa semelhante à família deles, né? Então, outro ponto,
eu não sei se isso daqui é considerado uma família. Eu gostaria que prestasse atenção, porque é importante, gente. Importante pela função da Polícia Federal para o Brasil. Não sei se essa é a família. Então, em 2023, quando eu postei isso, foi considerada a família do Fábio Shaw e o filho dele. Filha. Eu nem sabia que ele tinha filha, nem filho. Então, em cima disso, o senhor deu um depoimento à Mônica Bergamo falando da gravidade da postagem. E não foi identificado absolutamente nada nos meus equipamentos eletrônicos que foram apreendidos e do Senado foram furtados porque não tinha autorização de tirar do gabinete. E a entrada ao meu gabinete, o senhor sabe que foi proibido pela PGR, e mesmo assim a Polícia Federal cumpriu uma invasão a um outro poder, é um crime, cometer um crime e levar equipamentos do Senado Federal, não os meus equipamentos. Então, eu queria, é só para a gente poder acertar o rumo daqui para frente, já que são coisas assim graves contra um senador da República perseguido politicamente e reconhecido por um órgão internacional exatamente por estar sendo perseguido por um ministro e pela Polícia Federal. Isso aqui está na internet, pode entrar na instituição, um órgão de 1880, oficializando o senador Marcos Duval perseguido político. E aqui o senhor também deu outra entrevista. A PF indicia Marcos Duval por obstrução e corrupção de menor. Você tem ideia que a minha família lê isso daqui? Corrupção de menor? Contarato, senador Contarato, senhor presidente, o senhor tem ideia? Eu tenho uma filha também. Lê isso daqui e sabe qual o que gerou essa posição da Polícia Federal que o doutor disse que nunca passa para a imprensa, que as operações são sigilosas? Foi exatamente isso daqui, ó. Eu postei a imagem de uma criança, eu tampei o rosto, embacei, pedi autorização aos pais por escrito. Essa postagem já estava no ar em vários canais com o rosto da criança, mas eu fiz questão de tampar o rosto da criança. E isso está aqui como corrupção de menor. E essa criança estava dizendo como foi a operação da Polícia Federal na casa dela, como criança. Isso foi em julho de 2023. Aí, de novo, a Veja posta a sua foto, doutor, e a frase que eu sonho é me prender. Bom, isso daqui, falar que é corrupção de menores, como é que eu explico isso? Como é que eu explico isso para a minha família? A autorização aqui, ó. Essa é a autorização dos pais. E aí me vincularam a ele como se eu estivesse pertencendo a um grupo criminoso. Eu nunca estive com essa pessoa. E interceder as investigações é por causa, de repente, eu acho que a Polícia Federal não sabe, existe a comissão representativa aqui no Senado. Acho que o senhor, na área de inteligência, pode buscar informações da posição de comissão representativa. Nós temos o direito e a obrigação, eu assumindo nessa posição, de interrogar e investigar ministros, todos, inclusive, do Judiciário. E assim eu estava fazendo e fui colocado como se eu estivesse impedindo as investigações. Sofri uma busca e apreensão na minha residência no dia do meu aniversário. No dia do meu aniversário. Já está acabando o tempo? No dia do meu aniversário, então deixa eu correr. Uma busca e apreensão, e tinha aqui assim, ó, se eu descumprisse a entrega do passaporte, prisão preventiva. Aonde que se cumpre? O senador da República, ele tem prisão preventiva, não existe prisão preventiva. E tem também servidores públicos, que é importante falar, sujeitos ao regime jurídico estabelecido na Lei 8.112 de 1990, regime jurídico dos servidores públicos federais, o artigo 116 dessa lei estabelece os deveres dos servidores públicos, destacando-se o inciso 4º, que prevê a obrigação de levar ao conhecimento das autoridades superior as irregularidades de que tivesse ciência em razão do cargo, ou o inciso 5º,
que determina o cumprimento das ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Ou seja, quando é ilegal, ele não pode cumprir. O princípio de desobediência legítima... Para concluir, senador, por favor. Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça já decidiram, em diversos casos, que a execução de ordens manifestamente ilegais não exime o agente público de responsabilidade. Em decisões emblemáticas, como no recurso extraordinário 6.608.482 da STF e no habeas corpus número tal da STF, ficou estabelecido que nenhum servidor público é obrigado a cumprir ordens manifestamente ilegais, ou que o cumprimento dessa ordem pode configurar crime e abuso de autoridade. Obrigado, senador. Eu consulto ao convidado, senhor Andrei, se o senhor deseja fazer uso da palavra para se manifestar de acordo com as considerações que o senador Marcos Duval assim fez, uma vez que ele não fez a pergunta diretamente, fica à vontade, Vossa Excelência. Eu acho que, em consideração a essa comissão, aos senadores, ao senador, acho que eu faço rápidos comentários aqui, presidente. Eu anotei algumas coisas aqui. Vossa Excelência falou de questão de organização criminosa, citou algumas ações, né, que são ações passíveis de serem cometidas por organizações criminosas, mas a organização criminosa é pluralidade de agentes, mínimo de 4 pessoas, estrutura de hierarquia, divisão de tarefas, de funções, vantagem ilícita, pena máxima superior a 4 anos e que, enfim, e outros requisitos que podem ser. Então, eu não vou entrar no mérito aqui de processo que eventualmente Vossa Excelência responda, porque esses argumentos devem ser levados... Eu não respondo nenhum processo. A PGR não tem nenhum sinônimo da PGR. Senador, não é um momento de réplica, por gentileza. Processo em andamento que menciona Vossa Excelência e que, na verdade, acho que o foro adequado é o Supremo Tribunal Federal. O senhor fala do uso da instituição, né? Eu já falei aqui e desafio quem quer que seja a dizer e mostrar concretamente qualquer perseguição ou qualquer proteção que tenhamos feito aqui mesmo pelos senadores. Foram citadas operações que ora atingem um campo político, ora atingem outra, e não em nenhum momento a Polícia Federal se desvirtua de ser uma polícia de Estado, de cumprir a sua missão. O senhor fala também, enfim, título de uma matéria jornalística, eu não tenho... Não tem aspas minhas, não sou eu que estou falando isso, até porque, senador, prisão não é desejo, não é esperança de ninguém. Prisão é resultado de uma atitude que se enquadra na lei e que tem os requisitos legais postos. Então, não adianta, e não quero, ninguém tem desejo, nem tem esperança de prisão nenhuma. O que nós temos é a técnica, é a lei, que nós utilizamos todo dia. O senhor fala de foto, vivo ou morto, a partir da sua postagem, senador. Houve várias postagens subsequentes que, sim, incluíram a expressão vivo ou morto nos comentários da sua postagem, que seguiram-se a isso com foto, sim, de uma criança de 4 anos, se não me equivoco, da foto da esposa do colega que estava à frente dessa ação e que expuseram... Eu só queria por favor, presidente. Porque senão ele vai ficar com a última palavra. Com todo respeito, a forma... Não, senador, o senhor que deveria cronometrar o tempo para fazer a pergunta e ele responderia, o senhor rebateria. Se o senhor utilizou os 10 minutos para assim fazer, agora é o momento dele fazer. Então, eu não vou... Não vai ter direito à tréplica, senhor presidente. O senhor teria que usar o tempo da melhor forma para você ter para o senhor ter a possibilidade de perguntar, ele responder, aí sim teria réplica, tréplica e assim sucessivamente.